E aí, Olá, meu amigo, tudo bem? joia demais, cara. Como é que você tá, Lucas? Tá Tranquilo, joia? tranquilo, graças a Deus. Pronto para esse bate-papo super legal hoje? Bora pegar, só pegar um fone de ouvido que aqui eu não tô muito pronto, não. Peraí. Ah, deixa eu fazer o mesmo aqui. Dá um minutinho. Prontinho. Maravilha. Beleza. Quem estiver ouvindo aí, se puder dizer pra gente como é que tá o áudio, porque geralmente no meu telefone aqui, quando eu coloco o fone de ouvido, o áudio fica muito ruim. Pra mim, pelo menos, tá Beleza. bom. Dá pra ouvir. Tá ótimo aí? Então, Tá ótimo. tranquilo. Beleza. Maravilha. Maninha, se quiser fazer a abertura aí da nossa live, do nosso bate-papo. Então tá. Olá, pessoal. 4 pessoas. É bom estar aqui com vocês. Nós vamos falar sobre. Nós vamos falar sobre a Bíblia, né? Vamos falar sobre bibliologia. Nós vamos falar a respeito da origem da Bíblia, como é que foi selecionado o cânon do Novo Testamento, a autenticidade dos livros, vamos falar sobre livros apócrifos, vamos falar sobre os escritos do Mar Morto, os autores e período da escrita, certo? Então a gente vai desenvolver perguntas a respeito disso e com isso a gente vai respondendo, né? De acordo com o nosso conhecimento que a gente tem, né? A gente, né? Não somos internet, mas estamos aqui para ajudar alguma coisa, tá certo? Claro, com certeza. Se apresentar aí, né? Se apresentar aí. Beleza. Bem, o que eu queria falar um pouquinho, porque assim, esse assunto, sem dúvida nenhuma, é um assunto fascinante. Falar sobre a Bíblia, falar sobre a sua história. Para algumas pessoas, né, talvez alguns que estão nos assistindo agora ou que vão assistir depois, podem imaginar que sempre a gente teve esse livro maravilhoso, Uhum. compilado dessa maneira, né, devidamente encapadinho e bonitinho dessa forma, mas nem sempre foi assim. A Bíblia é um livro que nessa formatação, né, como nós conhecemos, assim, a Bíblia, isso é relativamente recente, né, se a gente for comparar com toda a história e com o tempo, né, que já tem os escritos, né. A própria palavra Bíblia, ela vem do termo biblos, né, que significa rolos. Então, sempre a gente ouve falar sobre nas escrituras a respeito dos pergaminhos, né, dos escritos, e até muita gente sabe que antigamente eram os pergaminhos, né? Você vai desenrolar o pergaminho. Quando Jesus ia para o templo mesmo, eles pegavam os pergaminhos, né, os rolos. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia é a junção desses rolos, né? Por isso, Bíblia, rolos, né? Biblos, é a junção de todos esses livros em um único livro. Parece que tem referência de que a primeira vez que o termo Bíblia mesmo foi utilizado, termo de 200 ali depois de Cristo, né? E a partir daí começou as primeiras edições, né? Eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas adiantando um pouquinho para fazer essa introdução aqui, você teve lá a Septuaginta ali por volta de, acho que de 300 depois de Cristo, depois veio a Vulgata Latina, por volta de 400 depois de Cristo, né? E aí foram vindo outras traduções, né? Uma coisa que me fascina, Lucas, e quem estiver nos assistindo também, é como que a Bíblia se manteve fiel, né? Como que as escrituras se mantiveram fiéis no decorrer de todo esse tempo, né? O texto sendo copiado e recopiado em diversos idiomas, e o texto se manteve 99% fiel ao original, né? O Lucas citou aí, a gente vai falar um pouquinho sobre os escritos achados lá no Mar Morto em 1947 e que comprovaram que mesmo quase 2000 anos depois, esse texto sendo copiado e recopiado, as escrituras se mantiveram fiéis aos originais lá do primeiro século ainda, né? Então, mesmo com todo esse trabalho de cópia do texto, a gente ter na mão um texto fiel ao que foi
escrito originalmente, e isso eu diria que também fruto da ação poderosa de Deus, né? Uhum. A título de curiosidade, Lucas, falando um pouquinho desse livro maravilhoso, ele é composto de 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, mais de 773 mil palavras, aproximadamente 3.600.000 letras. Cara, Sua vida nunca mais, sua vida nunca mais será a mesma depois de saber disso. eu quero saber quem é que vai contar. Quem foi o cara que contou, né? Aí se tu me falasse assim, não, né, tá errado, eu ia dizer, pois conta pra tu ver. Eu não vou. Uma curiosidade interessante aqui, ó, é que se você for ler a Bíblia ininterruptamente, para ler a Bíblia inteira você gastaria 50 horas. Para ler o Novo Testamento, você gasta 12 horas. Então, se você pegar durante 12 horas e falar, não, vou separar 12 horas e eu vou ler ininterruptamente, você conseguiria ler a Bíblia inteira. Naquela divisão clássica que quase todo crente já faz, de ler a Bíblia um ano inteiro, né, durante um ano, três capítulos e meio aproximadamente por dia, você consegue fazer a leitura do texto inteiro. Mais uma curiosidade, só para a gente poder começar, Uhum. ela encontra-se traduzida hoje em mais de 1.000 línguas e dialetos, o que é equivalente a praticamente 50% das línguas faladas no mundo atualmente. Há uma estimativa que ela já foi comercializada no planeta, né, milhões de exemplares entre a versão integral e o Novo Testamento. Mais de 500 milhões de livros isoladamente já foram comercializados. Afirmam ainda que a cada minuto, 1 minuto, 50 Bíblias são vendidas, fazendo um total diário de aproximadamente 72 mil exemplares. Vixe, rapaz, é o Coringa aí? Eu tentei tirar esse negócio aqui. Ai, ai, ai. Tá, vamos lá. A respeito da. Eu vou continuar com isso aqui, bem da hora. Eu fui colocar aqui para colocar as curiosidades, fiz esse vacilo. Tá. Você quer começar com as perguntas? Você desenvolveu algumas perguntas? Então, vamos tentar seguir nesse curso, né? Assim, eu acho que um ponto interessante para todo mundo que está acompanhando a gente, e é a primeira curiosidade, né? Como Uhum. é que surgiu a Bíblia, né? Como é que surgiram os escritos, as escrituras e tal, né? Até como a gente falou aqui nessas curiosidades do início, a Bíblia ela foi escrita ao longo de 1.500 anos por mais de 40 autores, né? Então, se a gente fosse fazer aí uma cronologia das escrituras, né, e dizer assim, o que é que nós tivemos na mão primeiro e como é que foi esse desenrolar, né, ao longo da história até chegar na Bíblia que nós temos hoje. Como é que é a história da Bíblia? Como é que surgiu esse livro? Conta pra gente aí, Lu. Bem, a gente tem que começar. Depende se é do Novo Testamento ou do Antigo Testamento. Para começar do Antigo Testamento, a gente começa a definição de cânon logo depois que o povo judeu saiu, do segundo século antes de Cristo, saiu do- da Babilônia, né? Então, a princípio, aquilo que a gente chama de Septuaginta tem até mesmo acréscimos de alguns livros que a gente chama, que os protestantes, evangélicos, a gente chama de apócrifos, e que os católicos chamam de deuterocanônicos, e o que os judeus chamam de livros externos. É o livro de Macabeus, o livro de Judite, o livro de Eclesiástico, Tobias. Tobias, também temos, Sabedoria de Salomão. Então, esses livros tiveram uma importância nesse período intertestamentário, né, que a gente fala, que é entre o livro de Malaquias e Mateus. Ele tem uma importância sobre isso. Ele teve uma influência da cultura judaica. Teve influência, inclusive, no tempo de Jesus, né? Mas, por mais que tenha uma definição de um cânon fechado, né, inclusive considerando Esdras e Neemias, eles não incluíram apenas a Torá e os profetas, tá certo? E outros para Sim. conservar, né? A gente chama de escritos, né? Para conservar, né? Então, mas qual foi o motivo principal, né? De ter tirado, né? O cano, né? Tirado esses livros.
foi em Gêmena, né, cidade de Gêmena, no ano 70, depois do ano 70 depois de Cristo. Eles tiraram esse livro porque, primeiro, naquela época, voltar um pouquinho, para não ficar meio fora assim do assunto, é que quando no segundo templo, né, no judaísmo do segundo templo, teve o cano definido, a Septuaginta também teve o cano definido, né, mas nem todo mundo considerava aquilo como um cânon definido igual a gente, um escrito, uma Bíblia escrita definida. Olha, são esses livros e tal, tal, tal. Não era padronizado. A gente vê um exemplo na carta de Paulo. Paulo considera apenas a lei de Moisés, a Torá, o Pentateuco, e os profetas. A gente só vê esses. Outros escritos, a gente já consegue ver Salmos, por exemplo, no Novo Testamento, a gente já vê a inclusão de Salmos. Então, assim, não há uma definição de cânon nesse tempo ainda. Isso é algo posterior da derrubada do templo de Jerusalém em 70 depois de Cristo, que começou a partir dos fariseus. A Bíblia hebraica, que é essa aqui, que é o Taná, ela foi definida no Concílio de Gêmena pelos fariseus. Eles decidiram sentar e falar assim, olha, o templo foi destruído, Jerusalém foi destruída, nós precisamos preservar os escritos. Então, nós vamos reunir os livros que são essenciais, que mantêm o judaísmo, para que não cair nenhuma perversão. Naquele tempo, perversão no sentido, naquele tempo já estava surgindo vários cristianismos no meio, e naquela época não tinha diferença entre judaísmo e cristianismo. Mas, quando os fariseus decidiram, eles começaram a perceber que isso estava afetando o judaísmo. Então, eles decidiram fechar o cano. Então, eles tiraram os livros que estavam contidos na Septuaginta. Né? Primeiro porque os livros contidos na Septuaginta, que é os apócrifos que a gente falou, Macabeu, Judite, Tobias, Eclesiástico, Sabedoria de Salomão, todas elas foram escritas em grego. Já começou daí. Eles já quiseram excluir porque estava escrito em grego e não em hebraico. Então eles falaram assim, não, vamos definir o que foi escrito em hebraico, na nossa língua. Naquele período também, as vogais, se não me engano, não foram acrescentadas ainda, mas mesmo assim eles deixaram um cano fechadinho, definido e tal. Isso para preservar o judaísmo. No Novo Testamento, a gente já vê também que não há definição de um cânon também. Né? Isso aí demorou muito. A definição de cânon do Novo Testamento foi progressivo. O pessoal fala que foi Constantino, mas não foi Constantino. Constantino só entrou em acordo. Olha, vocês consideram, juntou todas as igrejas e falou assim, olha, vocês consideram isso daqui como cânon fechado, que é o cânon do Novo Testamento que a gente tem hoje? Beleza, tranquilo, não tem problema. Mas ele não foi responsável por fechar o cânon. Nós temos um exemplo, que é do Códex Sinaítico do século IV. Enquanto a definição do cânon, né, de Constantino foi em 300 e pouco depois de Cristo, eu já esqueci, eu acho que foi 313, se não me engano. Foi no início do quarto século, o Códex Sinaítico foi escrito no final do quarto século, ele tem livros apócrifos que nós não temos. Por exemplo, nós temos o livro de Barnabé, Epístola de Barnabé, nós temos a Epístola de Pastor de Hermas, né? A gente tem. E assim, o que foi no período do primeiro da igreja primitiva, né? Do primeiro século até o terceiro século? O que foi o cânon para eles? Olha, era de região para região. Quando os discípulos dos apóstolos, que a gente chama de pais apostólicos, eles foram ver o que as igrejas definiam por cânon, né? Eles foram vendo que assim o que era em comum entre as comunidades, né? O que nós podemos definir como chave, né, para a comunidade? Então, assim, eles viram, por exemplo, eles disseram espúrios quando tinham influências externas do gnosticismo, né, algumas heresias, por exemplo. Mas sim, a maioria da congregação, por exemplo, considerava o livro O Pastor de Hermas dentro do cânon. Outro livro que foi considerado, que tem até que consideravam também como inspirado, é o livro de Enoque. No caso, o Enoque etíope, né? A gente chama de primeiro Enoque. Aquela, sim, inclusive, teve bastante influência nos livros que nós já fechamos no nosso cânon. Judas fala do livro de Enoque, Pedro fala do livro de Enoque. Então, como elas foram ficando longe, né, da realidade da comunidade cristã, ela foi deixando para trás. E, inclusive, para a gente falar
Por que é que ficou para trás? É porque nós temos a gente tem que entender a fé cristã como se fosse uma cadeira de 3 pernas, né? A gente entende umas cadeirinhas, um banquete de 3 pernas. Uma perna Sim. é a teologia tradicional, em que a tradição dita as regras, digamos assim. A tradição que chama a fulano e ciclano de herege, por exemplo. A gente considera que tal Bíblia não é a correta, tal Bíblia não é a certa, é a teologia tradicional. Qual pregador que é herege, qual pregador que não é? A teologia tradicional. A outra é a teologia acadêmica, né? Que é aquela assim, que ela é imparcial, ela fica como espectador, ela só infringe, né, na comunidade quando interfere dentro o ser humano na sociedade. A outra é a teologia popular, que é a teologia que fala que é mais num todo, né? Tipo, o povão, que o povão quer ouvir, né? Então, nesses três, nesse banquinho, né, a gente consegue definir um pouco o que veio definir também o conceito do cânon, do Novo Testamento. E a gente percebeu que a teologia tradicional foi a que prevaleceu e prevalece até hoje, né? Então, por isso que nós temos esse cânon certinho para a gente aqui como protestante. Porém, entretanto, todavia, a teologia acadêmica define que o cânon ainda hoje não é fechado. Quer ver um exemplo? Os coptas consideram o livro de Enoque como inspirado e está na Bíblia deles. Outro livro cristãos agora, posteriormente, se você pesquisar The New Testament, Novo Testamento, já tem o Evangelho de Tomé incluído no cânon. Então, sim, quem fecha o cânon é a teologia tradicional. Porém, a teologia tradicional não é abraçada por todos. A teologia tradicional protestante não é a mesma teologia tradicional dos católicos. A teologia tradicional dos católicos não é a mesma teologia tradicional dos judeus. Então, por isso que a gente vê uma variedade de cânons, tipo, com a variedade dizendo quem vem e quem não entra, quem entra e quem não entra. Entendeu? Eu acho que já falei muito sobre a seleção dos cânons. Deixa eu ver, tá faltando alguma coisa. Por exemplo, o livro de Tomé, até mesmo falar sobre o Evangelho de Tomé, ele foi um livro que provavelmente, na verdade foi, né, um livro que a igreja de Jerusalém que lia ela. Porque ela é como se fosse uma leitura de sabedoria do Antigo Testamento, como se fosse o livro de Eclesiastes, como se fosse o livro de Provérbios. Ele não contém os atos, né, os milagres de Jesus. Ele tem só as suas sabedorias, só tem só o que ele disse. Por exemplo, aquele que planta rega, né? Algumas parábolas, né? Essas palavras mais de sabedoria, porque a igreja de Jerusalém, que depois da derrubada de Jerusalém, eles subiram para o lado oriental da Síria, foram para a cidade de Edessa, né? E Dura-Europos. Eles aprendiam mais a sabedoria de Jesus. E o livro Evangelho de Tomé não entrou no cânon. Por que aqui não entrou no cânon? Por conta da teologia tradicional do Ocidente, da igreja cristã do Ocidente. Ela estava mais próxima também do imperador, estava mais próximo dos teólogos. Era também uma proporção maior. A igreja cristã ocidental era maior já nesse período comparado com a oriental. Entendeu? Então, assim, por causa das comunidades gregas, né? Por causa das igrejas gregas. As igrejas gregas, elas eram muito mais inclusivas. Elas não eram exclusivas. Por exemplo, nós somos judeus, nós aqui vamos manter a nossa tradição. A gente vê no livro de Gálatas que Paulo falou isso. Olha, eu vou cuidar dos gentios, vocês cuidam dos judeus. Quando Paulo cuidou dos gentios, a igreja era muito mais inclusiva. Ela trazia muitos pagãos para dentro dela. Então, essa é uma grande diferença entre as comunidades, que também teve uma definição do que seria o cânon para a gente hoje, né? E eu acho que eu falei demais. Tem muita informação. Eu acho até, Lucas, que é interessante a gente complementar, para quem está acompanhando a gente, que talvez não tenha assim, uma base ou profundidade de estudo de bibliologia, de que assim, talvez... Não, com certeza. Mas assim, talvez a pessoa imagine,
puxa vida, então será que eu posso confiar de que eu tenho o cânon correto? Será que o meu cânon é um cânon correto e é extremamente confiável? Aí eu destacaria duas coisas. Primeiro, de que, por exemplo, quando a gente compara com o cânon católico, né, que dentro da nossa visão, assim, eu acho que é o que é mais utilizado. Muita gente hoje que está na igreja evangélica, né, que veio do catolicismo e, de repente, fica com essa dúvida e acaba gerando essa dúvida agora e talvez até alguns ainda usam essa Bíblia católica e deve ficar com um pouco de dúvida em relação a isso. E o que é que eu diria? Eu diria assim que esses livros apócrifos, né, que estão lá dentro do cânon católico, mesmo se você utiliza uma Bíblia que tem esses livros, ele não tem nenhum conteúdo que vá comprometer a nossa fé, né? Não muda a mensagem central da Bíblia, né? São livros que têm um conteúdo histórico, né? Que tem um conteúdo que não é algo que você deva descartar completamente. Agora, por que a gente tem essa base para considerar determinado livro canônico ou não? Aí eu acho até interessante você pensar a respeito dos testes que são aplicados para tornar um livro canônico ou não. Por exemplo, geralmente era levado em conta a questão da autoridade do autor, né? No Antigo Testamento, o nível de autoridade que ele exercia sobre a nação, sobre Israel, enfim, de repente lá um profeta, um legislador, né? O nível de liderança que ele exercia sobre a nação. No Novo Testamento, você vê a influência dos apóstolos, né? Na definição do cânon. Então, geralmente os livros do Novo Testamento são livros escritos pelos apóstolos ou que foram avalizados, né, por um dos apóstolos para poder entrar no cânon do Novo Testamento. Todos os livros passam por esse crivo aí, né? Você percebe também essa questão da unicidade da Bíblia, né? Que ela tem uma mensagem que se complementa do primeiro ao último livro, ela não se contradiz, ainda que o Novo Testamento com o Antigo Testamento, então tem uma mensagem que uma linha única, de raciocínio, né, que é definida, né? Então, quando você tem um livro que tem alguma mensagem que discorda em algum ponto, que traz uma visão contraditória, ele acaba sendo descartado, né, do cânon. Então, é também um teste que é aplicado. Se a mensagem daquele livro ela está em concordância com o restante da mensagem da Bíblia, que tem o seu tema central como sendo a mensagem, como sendo Jesus Cristo, né? Cristo é o tema central das Escrituras. Você tem um outro fato interessante aqui também, Lucas, que até como tu falou, né? Você falou que ali por volta do primeiro século, do ano, né? Depois do ano 70 e tal, começou ali o primeiro sínodo, né? Para definir a questão do cânon. Mas um ponto que eu acho bacana a gente pensar é que esse cânon que a gente tem hoje, né, esses 39 livros do Antigo Testamento, principalmente os 39, naquela época era o que se discutia, ele já estava definido, né? Na sua ampla maioria, eles já eram todos considerados livros sagrados. Então é meio que, quando foi feito o primeiro sínodo para definir um cânon, esse cânon já estava definido de certa forma. Não havia tido uma regra, uma definição, uma decisão geral para falar assim, não, esses livros aqui são canônicos, né? Mas na ampla maioria eles já eram aceitos, eles já eram considerados sagrados. Então eu acho que o sínodo ele foi mais para poder falar assim, não, aqui nós vamos compilar e vamos chamar isso aqui de, sei lá, Bíblia, vamos dizer assim, entendeu? Vamos definir agora e vamos dizer que isso aqui é o cânon realmente sagrado. Mas todos esses livros já eram considerados sagrados, já havia uma certa concordância a respeito disso aí. Complementando um pouquinho ainda do que eu estava falando da questão dos apócrifos, né? Então, o que eu acho assim que são os livros que a gente deveria descartar completamente, né? Assim, porque trazem uma mensagem que discorda do restante da Bíblia. Por exemplo, alguns desses livros falam sobre salvação pelas obras, né, que é um tema que discorda da mensagem do restante da Bíblia. Tem alguns desses livros que falam fala ali sobre orar pelos mortos, né, de oração pelos mortos. Livros ali que trabalham a questão da tradição religiosa de igual autoridade com a
a revelação divina, meios justificando os fins. Então, enfim, um ponto para quem está acompanhando a gente entender o que é o apócrifo é isso, é que alguns deles pode ser que contenha lá na sua mensagem algo que discorde do restante dos outros livros, né? Mas a grande maioria deles tem um conteúdo histórico que é muito relevante. Sim. No caso, por exemplo, o livro de Macabeus. Eu tenho aqui uma Bíblia católica, né? Tem, por exemplo, eu li o livro de Eclesiástico. Cara, esse livro, o livro de Eclesiástico, não vou mentir, quando eu li, eu não vou mentir, eu chorei, cara. Porque esse livro me impactou bastante. Foi um livro muito. Foi um rabino que escreveu, né? Então, foi um livro me impactou muito. O problema é que ele foi escrito em grego, foi um dos motivos que ele foi descartado pelos judeus e tal. A respeito no caso, para oração aos mortos, por exemplo. Vamos, assim, eu queria, pelo menos no meu ponto de vista, eu queria que separasse a respeito de deuterocanônicos, que são que é esses livros da Bíblia Católica que a gente está falando. Vamos deixar para a gente pensar. Por quê? Por conta dos livros apócrifos mesmo, apócrifos e pseudepígrafos. Aqui tem uma coleção, até mesmo indico. Olha que top, legal. Esse aqui não é a melhor versão, não é a melhor tradução, mas como tem a maioria, então o acesso fica melhor. Mas legal, muito então bom. eu queria é melhor a gente diferenciar, né? Separar. Mas verdade. Porque, por exemplo, o livro de Tobias, ele tem a adoração aos mortos, né? Mas ele tem muito mais da doutrina judaica do que a compreensão do cristianismo protestante. Por exemplo, a gente tem uma influência dos persas, a nossa religião, né? Tem muita influência dos persas e dos gregos que é de grande importância. Para a gente, por exemplo, a definição de anjos para a religião cristã protestante, até mesmo é um pouquinho salgado de engolir isso, quer ver? Por exemplo, espírito não tem corpo, tá certo? Então não tem influência de nenhuma ação, nenhuma lei física. Então, por que anjo precisa de asa? Entende? Então, assim, são coisas que o judaísmo vem questionando, né? Porque naquela época do segundo templo, no início, né, no segundo século antes de Cristo, a definição de anjo e demônio, tanto é que a gente não vê tanto tipo, a presença de anjo e demônio como a gente vê no Novo Testamento, porque eram poderes, ações da natureza, anjo, ou eram ações, como é que fala? Ações de pessoas mesmo, profetas também, era visto como anjos, né? Malach, né, que a gente chamava. Então, assim, para o judaísmo tradicional, era a definição de anjo e demônio, era isso, né? Mas no livro de Tobias já vem muito mais influência da teologia mais popular, né? Foi um dos motivos de sair. Por exemplo, o culto aos mortos. O livro de Judite não foi algo que aconteceu. Conta a história de uma mulher rica que foi para que matou um rei persa. Provavelmente foi um livro escrito enquanto o povo estava se refugiando na Babilônia. Jerusalém estava abandonado, não tinha ninguém lá. Então, assim, tinha uma galera passando fome lá, mas ela foi descartada porque foi escrita em grego. Foi escrita em grego, então não se sabe, né, exatamente se foi escrito em hebraico, aramaico ou grego, mas ela foi excluída mesmo assim. Outro livro que foi descartado em relação a Macabeus já foi mais político a exclusão desse livro, porque conta a história do povo judeu na época da invasão de Alexandre o Grande. Por que não estava no cânon? Por conta dos asmoneus. Eles foram foi um partido contra os fariseus. Quem definiu foi os fariseus. Como é um partido contra, ele falou assim, não, vamos tirar isso daqui. Puf, tirou. Entendeu? Então, enquanto aos deuterocanônicos, né? Agora, em relação aos apócrifos, aí sim, o trem é o chumbo grosso de engolir. A gente tem, por exemplo, que Jesus não é corpóreo, né? Na verdade, os livros apócrifos, principalmente do Novo Testamento, eles são uma carta normal. A mensagem que era escrita não era igual a gente faz, igual Paulo fez, por exemplo. Era mais um conto para poder trazer os seus princípios, né? Eram mais contos que eles faziam para poder... Porque antigamente nem todo mundo escrevia, né? Era oralidade, então eles contavam histórias, existiam contadores de histórias. Com a escrita, eles passaram a contar histórias mais por textos. Então a gente tem, por exemplo, Evangelho da Infância de Jesus, entendeu? Então conta a história de Jesus que
que ele matou uma criança, ressuscitou a criança, ele era literalmente tipo um travesso, uma criança travessa, mas era o tipo de mensagem que já tinha uma curiosidade de quem era Jesus Cristo. A gente consegue puxar isso como testemunho do que foi o cristianismo primitivo, são testemunhas que a gente conta, né? Então, assim, a gente não conta como sagrado, né? Mas foi sagrado talvez para eles por conta da mensagem, mas hoje não conta como sagrado, né? Mas elas são testemunhas. Então, o livro de Paulo e Tecla é uma testemunha do que foi a igreja que já combatia o movimento patriárquico dentro da igreja. As igrejas, as mulheres, a maioria das comunidades frisavam que não podia ter mulher líder. Então, esse livro, ele veio como definição tirar, derrubar isso. Que Tecla, ela foi uma mulher que batizou, que foi uma líder, né? Então, ela pegou muito em questão esses livros, né? Mas o livro que mais influenciou, que foi de grande impacto, foram os livros gnósticos. Né? Os livros gnósticos que trouxe uma influência grande dentro da igreja, que diz que Jesus não veio em corpo, que tem uma inspiração, tipo, um impulso maior do lado mais espiritual do que natural, porque tem muito do platonismo dentro desses livros, né, livros gnósticos, por exemplo. A hipervalorização do espiritual, porque o espiritual é puro, santo, não tem defeito, enquanto o natural, sim, é cheio de defeito. Então, o que une esses dois é a razão. Então, você precisa procurar mais o espiritual do que o natural. Mas só que, por incrível que pareça, todas essas heresias daquele tempo estão mescladas dentro da teologia hoje, sabe? E, inclusive, dentro do nosso cânon, uma coisa que eu queria também dizer, que você, não, tem que ter os apóstolos, né, que teve escrito, que fizeram a inscrição desde o segundo século, a partir do segundo século depois de Cristo, a gente já viu uma exigência para saber quem foi que escreveu, se realmente era autêntico ou não. Mas, infelizmente, alguns livros não são autênticos mesmo. A gente vê, por exemplo, quando a gente vai, no caso da teologia acadêmica, já consegue observar isso mais, que na hora que você vai ver o tipo de escrita, na hora que a gente vai ver o ano que foi escrito, alguns termos que não são de Paulo, que é mais semita, né, que é mais judaico, então a gente consegue definir a época que foi escrita, os acontecimentos. Um exemplo nas cartas paulinas, a gente consegue ver um Paulo que diz que os apóstolos são autoridades na igreja. As cartas deuteropaulinas, que provavelmente foram os discípulos dele que escreveu, de acordo com algo que Paulo falou, um fragmento que ele falou, foi escrevendo e desenvolvendo, que é a realidade da igreja naquele tempo, já definiu os bispos como autoridade e os presbíteros como auxiliadores. Entendeu? Então a gente consegue ver essa diferença. Mas isso tira a autoridade da Bíblia de maneira alguma. Pelo contrário. Cara, se a Bíblia não for vida... o livro gnóstico, né, a doutrina gnóstica, tem um pouco de influência do gnosticismo dentro do Evangelho de João, porque por causa da ênfase do lado espiritual, da transfiguração, essa coisa mais mística, né? Mas isso não tira a autoridade, muito pelo contrário. Eu só pude entender o Evangelho definitivamente com o Espírito Santo vindo com poder e fogo através do livro de João. Eu já fui formado em teologia, eu simplesmente comecei a ler por ler o livro de João. E a revelação do Espírito Santo veio sobre a minha vida, que eu pude definir em qualquer circunstância que eu possa dizer, cara, esse livro, essa Bíblia, todinha é a palavra de Deus. Pode vir de Deus. Qualquer babaca no mundo aí, desculpa o termo, mas pode vir qualquer um dizendo que não é, mas, cara, ela é o poder de Deus. Ela é o poder de Deus. Então, eu acho que eu falei demais já. Vai, conta aí mais coisas aí. Uma coisa bacana, Lucas, assim, igual você está falando aí, de que eu até peguei um texto aqui a respeito do que aconteceu naquela época, né? E com a quantidade de escritos que teve ali por volta ali no primeiro século, né? A segunda de Pedro 3, a partir do verso 15, fala assim, ó, tenham em mente que a paciência de nosso Senhor Jesus, de nosso Senhor, significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu. Olha só, Pedro citando Paulo, né, na epístola dele, com sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas,
falando nelas destes assuntos. Pedro citando os escritos de Paulo, né? Porque ele teve acesso. Agora Suas cartas contêm... Olha o que mais que ele diz aqui. Aí aqui que é um ponto interessante. Ele diz assim, ó, suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem. Ou seja, desde aquela época já haviam aqueles que distorciam as escrituras. Sim, né? sim, tinha. Como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição. Então tem 2 pontos aqui interessantes para a gente poder analisar nesse texto. Primeiro, de que, aliás, 3, né? Primeiro, é Pedro reconhecendo a autenticidade dos escritos de Paulo, né? Outra coisa, ele colocando os escritos de Paulo em pé de igualdade com o restante da escritura, né? Porque ele fala assim, ó, ele coloca que os escritos de Paulo, que os ignorantes lá torcem os escritos de Paulo, assim como as demais escrituras, né? Então você já sente ali que ele coloca num pé de igualdade com toda a escritura, né? E você sente também de que, mesmo naquela época, já existiam aqueles que distorciam a escritura e que acabavam interpretando ao seu bel prazer e vontade, né? Distorcendo o que está realmente escrito na palavra. Mas é fato de que a palavra ela é viva mesmo e eficaz, ela tem esse poder. Tem um ponto que eu acho bacana a gente diferenciar, Lucas, até para as pessoas entenderem, é que a Bíblia ela é um livro inspirado por Deus e não escrito por Deus. Né? Ela foi escrita por mais aproximadamente ali 40 homens e tal, que foram inspirados por Deus para escrever o texto. Agora, o que é o grande ponto aqui? Né? Onde é que faz a diferença? Porque às vezes você pensa aqui que, né, o cara tá lá psicografando o texto, né, e tal, e não é assim, né? Ele foi inspirado. Aí o que você falou aí, né, de que é bacana, porque quando Deus inspira o homem, ele escreve, e na escritura ali, ele vai deixar traços da sua personalidade, né, da sua vivência, da sua cultura, entendeu? Tá ali no texto, e é isso que possibilita a gente até autenticar mesmo, né, a veracidade do texto e tudo, porque tá ali as características do autor, né, que escreveu o texto e tal. Deus deixa isso acontecer de forma proposital, né, porque o texto foi inspirado, né, por ele. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento a gente percebe isso de forma muito clara, essas características dos autores nos textos, né? Não, por exemplo, é isso aí que define o que o Deus do Velho Testamento mandou matar crianças e mulheres, e o Deus do Novo não. Por conta do contexto histórico. Por exemplo, o cara que escreveu isso, ele estava vivendo no mundo antigo. Ele tinha, se ele não eliminasse outras nações invasoras, ele seria eliminado. É óbvio isso. Então, assim, então com certeza vai ter um movimento armamentista dentro do reino de Israel. Entendeu? Então, esse era o contexto histórico daquela época. E isso tem que ser levado em conta. Muito em conta. Por isso que é necessário o estudo da Bíblia num todo. Quando que ela foi escrita, quem escreveu, qual é o tema central daquele escrito. É necessário fazer isso. Porque senão você vai sair dentro da sua casa, matando mulheres e crianças. Então, levando na literalidade, levando no pé da letra. E não é assim que funciona, né? Agora, coisas de vivência, né? De sabedoria e princípios, por exemplo, obedecer o pai e a mãe, isso, cara, isso tem que ser levado na literalidade. Agora, coisas que realmente aconteceram de batalhas, que mais? Eu não consigo me lembrar, já tem um monte, já perdi já. Casar com muitas mulheres, por exemplo. Isso é contexto histórico, entendeu? Isso é contexto histórico. E mesmo assim, essa questão da poligamia, né, você não encontra respaldo disso para dizer assim, não, Deus aprovou isso. Não, de forma nenhuma, os caras faziam, mas não cultura. Quer dizer que Deus aprovou. Né? É cultura. Né? Igual no caso, o Novo Testamento, ele já fala a respeito de cultura, mas se bem que eles usam o Velho Testamento. Você olha, Deus só deu Adão e Eva, então é só uma mulher pro resto da vida, só é um homem pro resto da vida, não tem poligamia, né? Mas também foi influência cultural que acabou usando. Por quê? Por que antigamente tinha poligamia? No tempo de Abraão tinha poligamia. Moisés provavelmente teve muitas mulheres. Que mais? Salomão. Você vê que a Salomão foi mais algo político. Talvez ele não tenha nem deitado com todas as mulheres. Duas coisas que tinha que fazer.
casar com uma mulher, uma princesa, e absorver a sua religião, porque política e religião naquela época não se distanciava, não se diferenciava. Davi também teve várias concubinas, teve várias esposas. Mas por que tinha que fazer isso? A taxa de natalidade é maior para nascer mulheres do que homens. E eles precisavam de muitos homens, porque os homens que mantinham a segurança da nação. Então, não ia mulheres para a guerra, iam homens, porque as mulheres ficavam cuidando dos filhos nas nações. Então, tinha que ter muito homem, então tinha que ter muita mulher, muita reprodução, entendeu? E sem contar que naquela época não tinha saúde igual hoje em dia. Tipo, eu nasce um menino, a gente já sabe qual doença que ele vai ter antes de sair da mãe. Não, nascia morto, ou então mulher morria no parto, nascia deficiente, era assim. Engraçado que deficiente era abandonado na porta da cidade. Isso foi uma realidade, inclusive, da falta de assistência e falta do cuidado dos sacerdotes no período de Jesus, né? Que foi bastante influente, foi de grande influência para o ministério de Jesus naquele período. Então, tudo isso aí está dentro de um contexto cultural da época, né? De cada época. Lucas, para a gente poder fechar essa parte do cânon aqui, falando de cânon, né? Talvez tenha uma dúvida aí que me lembrei aqui que talvez alguém pode ter. Seria interessante pensar um pouquinho a respeito disso. Mas se a Bíblia foi inspirada por Deus, e se Deus falava naquela época e fala até hoje, então quer dizer que a Bíblia não continua sendo escrita? Tipo assim, encerrou lá no último livro do Novo Testamento, em Apocalipse, e depois disso, o que aconteceu? Aí até um ponto interessante, o que a gente estava falando aqui, que é aqueles testes que são aplicados, né, os testes de canonicidade dos livros. Tipo assim, se tivesse algum dos apóstolos ainda vivo para autenticar algum escrito, pronto, a Bíblia poderia ainda estar sendo escrita, né? Um pai apostólico. Mas não tem. Não tem. Então, por isso, o cânon se encerra ali em Apocalipse mesmo. Isso dentro do protestante, dentro do protestantismo. Protestantismo é o nosso contexto. Porque a nossa teologia tradicional, protestantismo. Lutero falou que esses livros, a gente definiu sendo esses livros, e assim se mantém. Porém, os livros apócrifos, eles continuam. Qualquer livro que você vai lá na livraria evangélica, são livros apócrifos. Quer ver, ó? É apócrifo. O que mais? Qualquer livro que você pegar aqui sei lá, Pastor Abe, é apócrifo. Como assim, Lucas, apócrifo? Ele dá um ensino, é uma carta escrita que me dá instrução a respeito da doutrina que nós vivemos hoje. É um livro apócrifo. Era a mesma coisa das cartas do primeiro século. Entendeu? A questão é que nós sabemos quem é o autor, né? E para quem vai para aquele escrito, né? Ao contrário dos livros apócrifos, a gente não sabia, tipo, a gente sabia para quem era, mas quem foi que escreveu, a gente não sabia, né? Da onde a gente pode, por exemplo, pelo escrito regional, pelo regionalismo presente na escrita, a maneira que foi escrita, pela distribuição verbal, né? Pela gramática grega, a gente consegue definir aonde é que ele veio. Não, veio da Ásia Menor. Não, esse escrito é mais judaizante, veio do Oriente. Não, esse aqui veio mais do Egito. A gente consegue definir isso, né? Aí, consegue. Então, assim... Beleza, Lucas. Fechando esse assunto do cânon, eu queria sugerir para a gente passar para um próximo tema, que é as traduções, né? As traduções da Bíblia que foram feitas aí ao longo da história. Tu até tinha começado a comentar um pouquinho sobre a Septuaginta, né? Lá que eu acho que é interessante. Se tu quiser puxar o assunto aí e falar um pouco de como é que foi essa primeira tradução lá. Então, a respeito da tradução, ela foi escrita em hebraico, né? E depois do período que partiram para a Babilônia, teve inserções dentro da Bíblia do Antigo Testamento em aramaico. Por quê? Depende do livro, primeiro. O livro de Daniel, escrito em aramaico, foi um período dentro da Babilônia, tá certo? Sem contar que existe, já entra em questões mais complexas, porque a teologia judaica naquele período era dividida entre a do Reino do Norte e a Reino do Sul, que a gente chama de Eloístas e Javistas. Mas, enfim, tira isso. Mas depois tivemos a tradução da Septuaginta. A lenda diz que foram 70 escritores que escreveram no ano 70 de algum rei, que eu já esqueci, Ptolomeu, lembrei. Mas isso é uma lenda dentro de um livro apócrifo do Antigo Testamento.
Então, já esqueci já o nome, tá? Em algum lugar aqui. Já li, está rabiscado em algum lugar aqui. Então, a gente não, provavelmente foi feito na Alexandria mesmo, mas por alguém, por algumas pessoas. Então, seja 70 pessoas, né? Talvez sejam algumas pessoas, né? Depois, a respeito da Bíblia grega, né? Qual é a autêntica e tal? Porque todo mundo tem essa questão, né? Meu Deus, se a Bíblia é tão diversificada, com um monte de tradução, qual é a certa que eu tenho que ler? Primeiro, não existe Bíblia mal traduzida. Não mal traduzida não, mas não existe Bíblia ruim e Bíblia boa. Existem Bíblias que são defasadas, que são as mais antigas. Por quê? De acordo com o avanço da arqueologia, com o encontro de mais manuscritos, mais rolos, que nem, por exemplo, os rolos do Mar Morto. Nós temos, por exemplo, o livro de Isaías, certinho, bonitinho, do primeiro século, a coisa mais linda do mundo. Nós temos também, de acordo com o avanço disso tudo, a gente vai conseguindo entender o que realmente o escrito quer dizer naquele contexto histórico. Entendeu? Por exemplo, o grego moderno, algumas palavras não tem não é o mesmo sentido na igreja, no grego koiné. Agora, falando sobre definição de grego, o que nós temos? Quais são os tipos de originais gregos que nós temos? Nós temos três Bíblias gregas do Novo Testamento diferenciadas. A primeira é a que a gente chama de texto receptus, que é a Igreja Católica Ortodoxa preservou, porque eles consideram a língua grega como sagrada. Então, eles preservaram, eles foram juntando todos os escritos e formaram um compilado só. Então, a gente chama de textos receptus. Depois, a gente tem o que a gente... a versão de Nestle Aland, né, que a gente fala. Que eles usam a teoria de Westcott Hort. Você pode pesquisar depois na internet se você tiver curiosidade. Ele exclui, através dos manuscritos mais antigos, eles consideram mais verdadeiros. Então, eles excluem muitos acréscimos dos textos receptos, né? E o terceiro, que é do Família 35, do doutor Wilbur Pickering, que ele está vivo até hoje, está morando em Brasília. Ele. O que ele fez? Ele juntou todos os manuscritos e pegou quais elas tinham em comum e colocou isso em probabilidade. Então, assim, quanto mais chances que aparece aquela palavra, aquele termo, mais fiel ela é, né? Então, assim, são essas três traduções que a gente tem hoje. Qual delas vem mais hoje, nas Bíblias mais recentes? A de Nestle Aland. É a mais recente que a gente tem. Tanto é que, por exemplo, tem uma versão, as versões mais antigas do Almeida, ele tem um trecho em João, numa das cartas de João, primeira, segunda e terceira, eu não me lembro qual. Ele fala o seguinte, há três que testificam na terra. Aí tem a água, o vinho e o espírito, uma coisa assim. E há três que testificam nos céus, não sei o que, o ciclano, beltrano e não sei o que, eu não me lembro. Nas traduções mais recentes da Almeida, não tem. Justamente porque na teoria de Westcott Hort, a gente diz que teve uma interpolação, ou seja, durante a história da humanidade, teve um acréscimo de frases dentro da Bíblia. Mas é por conta do texto receptus do catolicismo ortodoxo. E eles decidiram, para não perder nada, não perder nenhum escrito, nada, eles decidiram fazer um compilado, juntou tudo. Então, o que tiver faltando, a gente acrescentou, entendeu? Foi nesse sentido. Isso não é, perdi a autenticidade, alguma coisa assim. A gente vai salvar essa live, tá? Eu sempre salvo as lives. E baixo também, né? Eu subo pro YouTube depois. É isso aí, sobre traduções. Eu acho que eu fugi da pergunta, não foi? Não, fugiu não, tá certo. É porque assim, quando você pega o contexto das traduções, né? A gente, às vezes a pessoa, até pelo que a gente estava falando aí, pode de repente pensar assim, não, vocês estão falando de uma Bíblia, a primeira Bíblia lá, talvez a Septuaginta, né, encomendada lá por Alexandre, de Alexandria, para poder fazer essa compilação do texto sagrado baseado nos pergaminhos originais. Beleza, aí fez a Septuaginta. Depois teve a Vulgata Latina, né, que foi feita já no latim. Então, a Septuaginta no grego, né, que foi feito do hebraico e aramaico, lá do Novo Testamento. Inclusive, os escritos originais são
Os escritos originais são hebraico e aramaico no Antigo Testamento e grego do Novo, né? Isso, foi mal, Que é desculpa. interessante a gente pensar. O Novo Testamento, sempre quando faz oh, meu Deus, sempre quando faz uma referência, né, ao Antigo Testamento, faz alguma citação do Antigo Testamento, sempre usaram a Septuaginta, todos os escritos presentes dentro do cânon hoje. Esse é um detalhe que eu queria falar. Pode continuar. Uau. Então, assim, você tem a Septuaginta, depois veio a Vulgata Latina e depois você tem outras versões que a partir daí foram sendo feitas, né? Mas essas duas aí eu acho que são as duas de maior referência lá no início, né? A Septuaginta e a Vulgata. Em grego e em latim, que foram feitos dos escritos originais lá, né? Até chegar aos dias de hoje, aí talvez a pessoa pense, né? Ah, mas aí a Bíblia foi sendo traduzida e traduzida, traduzida. Será que perdeu? Igual talvez num telefone sem fio, acabou comprometendo a tradução e tal? Não. Por quê? Porque toda tradução da Bíblia ela é feita baseada nos escritos originais. Não é que você vai pegando uma cópia da cópia da cópia que vai fazendo e tal, e vai traduzindo e mudando a linguagem, mudando a interpretação. Não. Toda tradução ela é feita baseada nos escritos originais, respeitando regras, né, para poder fazer essa tradução. Os copistas, eles, por si só, eles tinham que colocar certinho. Copista não era qualquer um que fazia, não. O cara tinha que ser letrado, então não era qualquer... Cara, na Idade Média ainda, era caro você contratar um copista para você fazer uma edição para você. Era muito caro. Então, assim, ela era fidedigna, sim. Mas, Lucas, o que aconteceu que perdeu, né? Eu posso até mesmo mostrar aqui para vocês agora uma versão. Quer ver? Deixa eu abrir aqui, João 3,16. Eu vou mostrar para vocês um motivo. Às vezes, algumas palavras ficam fora. O copista não apaga, né? Esquece de acrescentar uma palavrinha de nada. Por exemplo, o livro. Lá está escrito livro. Não tem. Então, eles foram lá e acrescentaram para corrigir, né? Tem esse detalhe também. Na verdade, é uma teoria muito ampla sobre o Westcott Hort, né? Era um outro tema para outro momento. Quer ver? Eu vou mostrar aqui o principal que a gente usa, que é o João 3,16. Eu vou mostrar bem aqui na câmera. Só pegar aqui o zoom aqui. 3,16. João 3,16. João 3,16. Cadê, rapaz? Vou pegar aqui. Aqui, ó. Inverter minha câmera. Esse aqui é o Codex Sinaíticos, tá? Eu tenho um sistema. Você pode pesquisar hoje, tem na internet, Codex Sinaíticos. Tem um pergaminho todo, tem o Codex todo aqui, o livro todo aqui. Aí, esse aqui é o principal que a gente usa como tradução. Na verdade, para tradução dos originais, a gente usa 3, né, também. 3 livros, né? É o Codex Sinaíticos, Codex Vaticanos e Codex Alexandrino. Aqui, por exemplo, a gente tem uma adição, ó. Entendeu? Tá escrito aqui, auto, tipo, si próprio, né? Você mesmo. Pode ver que o escrito tá diferente. Aqui tá escrito que a gente chama de uncial, quando é um grego escrito em letra maiúscula. E aqui a gente tem um grego minúsculo, que é posterior, né? Então aqui a gente vê um acréscimo para correção. Por exemplo, os copistas estão escrevendo aqui, ó, estão escrevendo. Aí, nossa, peraí, tá errado. Tá faltando a palavra aqui. Não, para não errar, eu escrever aqui. Entendeu? Tem esses detalhes que foram adicionados, né? Sem contar que dá precisão também, é que, gente, existem inúmeras cópias, inúmeros papiros, pergaminhos, restos também que a gente tem inúmeros, e todas elas ficam, quando vão comparar uma a outra, a mensagem é tipo a mesma, não tem falha, não tem falha. Quando é adição de alguma coisa, é tipo isso aqui que eu te mostrei, alto, entendeu? Tá escrito aqui. Tipo, são essas coisinhas, tipo, isso é pronome, é artigo que fica faltando, às vezes é uma palavrinha que fica faltando no verbo, é coisa besta, entendeu? Então, assim, a mensagem, ela não muda, entendeu? A respeito disso aí. Assim, inclusive, tem até mesmo um site que tem todos os fragmentos. Eu até mesmo já me perdi aqui, cadê? Tem até que mostrar aqui, tem todos os fragmentos. Deixa eu abrir aqui. Por isso até, Lucas, que é interessante a gente colocar aqui dentro da conversa para a gente se situar aqui, né, nisso que a gente está falando,
a Uhum. história lá dos escritos do Mar Morto, né? Que às vezes as pessoas ouvem tanto falar a respeito deles e tal. O que que é de fato os escritos do Mar Morto? Conta a história que um jovem pastor de ovelhas lá, beduíno, né, morador do deserto, estava lá com suas ovelhas. E aí as ovelhas andando, uma delas se escapou e ele procurando a ovelha, como era de praxe, pegou algumas pedras e começou a atirar. E ele viu uma caverna. Quando ele viu a caverna, ele jogou uma pedra lá dentro para, né, ver a profundidade e tal daquela Cuidado caverna. de Ele bode, ouviu o bodezinho foi lá pra de dentro. bode, não ovelha não. É, Ovelha lá no deserto. Aí ele pegou e jogou a pedra. Quando ele jogou a pedra, ele ouviu o barulho da louça quebrando, achou, é, ficou curioso, foi lá dentro para poder olhar. Quando chegou lá, tinha uma cerâmica quebrada, um vaso quebrado, e dentro daquela caverna lá, eles acabaram encontrando, nessa primeira caverna lá, né, vários escritos, dentre eles a cópia, né, que é a cópia mais antiga do livro de Isaías e outros, vários, outros muitos escritos que tinham lá. Aí o ponto que é interessante, primeiro, não foi só essa caverna, né, depois disso eles encontraram outras vários. cavernas com Até hoje, vários outros até hoje não, escritos. não tem todas, até hoje. Não tem todas, né? Pode ser não, Não com abriu certeza todas. ainda vão acabar Vão achar. encontrando muita coisa, entendeu? Uhum, Dizem que esses povos, né, dessa região lá eram essênios e que isso acabou acontecendo na época lá próximo de 70 depois de Cristo. Eles acabaram escondendo esses escritos, né, na fuga, na tentativa de depois voltar e acabar pegando e resgatando isso. uhum. E, enfim, acabou ficando como um legado para nós, né? É, Um o, ponto interessante de a gente pensar assim, qual é a relevância desses escritos? Vamos pegar esse texto do livro de Isaías, por exemplo. Mas foram encontrados uhum, todos os livros foram encontrados escritos lá dentro dessas cavernas, acho que com exceção do livro de Esther, todos os outros uhum. foram achados. É E o ponto porque mais interessante é que, pode falar, É porque alguns livros eles iam ficar fora do cânon. Um dos livros era Esther. Eles não consideravam o livro canônico, né, para eles, para os essênios, né? Quem ficava lá eram os essênios. Ele tinha uma conduta certa. Engraçado que a maioria dos escritos dela, dos pergaminhos, hoje se encontra na internet. Tem aqui a tradução, tudo certinho, sim, inclusive é de Isaías. Né? E outro sim, detalhe: o conceito de reino de Deus, reino dos céus, não é cristão, é influência dos essênios. Provavelmente por conta de João Batista, que ele era essênio, né? A gente encontra isso tudo na internet hoje, inclusive as traduções, inclusive tem até mesmo uma campanha de uma faculdade, já esqueci qual é o nome da faculdade, que ele fala assim, olha, ajuda-nos a traduzir os escritos, né? Então ele coloca para você os escritos e você vai embora, vai traduzindo, né? Até hoje tem essa campanha aqui. Eu tentei fazer parte, mas eu não entendi foi nada, eu não consegui entrar. Buguei, aí eu não fui. mas assim, outros, como você está falando, né, dessa universidade e tal, esse é um ponto muito interessante, porque se você pegar a Bíblia que nós temos hoje, né, tipo assim, 2000 anos aí de, né, Uhum, traduções sendo feitas e tal, e vai comparar com o texto lá desses escritos, né, uhum. que são datados lá do primeiro século, você vê uma autenticidade ali enorme, né, Com certeza. praticamente 100% original e fiel àquilo ali. Uhum. Então, assim, não há razão de forma alguma para poder desacreditar a escritura, para desacreditar o texto sagrado, porque é realmente fiel ao que foi escrito naqueles dias. E, Isso é cara, maravilhoso. Isso e é... tá acabando já a nossa live. Tinha muita coisa que a gente podia conversar aqui. Falta 20 segundos. Mas, para 20 finalizar, segundos. você quer dizer alguma coisa? 15 segundos. Bom, é isso aí, cara. A Bíblia é total autoridade a respeito da nossa vida cristã e a gente tem que realmente dar crédito a ela. Beleza, então. 5 segundos. Galera, um abraço. Até